Fala galera do Lenfus Brasil, trazendo mais um vídeo. Hoje o pré-jogo de Packers e Broncos. Antes de começar, se inscreve, deixa o like, comenta, ajuda bastante. Se você não quiser comentar, tudo bem, isso não tem tanto problema. Ajudaria mais, mas por favor, se você puder se inscrever, se não é inscrito, deixa o like, ajuda bastante para o seu canal. Para trazer para mais pessoas conseguirem descobrir os vídeos, para terem mais informações sobre os Packers, que eu estou sempre trazendo mais. E se você puder deixar o like também ajuda bastante, que o YouTube vai ajudar a recomendar, que vê que várias pessoas estão gostando. Então é isso. Bora pro vídeo. É, Cara, os Packers e os Broncos são duas defesas que eu considero de elite, tá? Duas defesas que pra mim tá top 5. E a gente tem que os Packers com um ataque um pouco melhor, eu acredito que talvez os Packers estão no ataque top 8, top 10. Os Broncos um top 17, top 20. Você pode escolher aí. Assim, matchups, a gente tem que ver como que vai ser, porque os Packers vão jogar com dois running backs não 100%, né? Josh Jacobs vai estar ativo para o jogo, o Adam Schefter falou ontem à noite, mais ou menos. E o Emmanuel Wilson, que é o running back 2, vai estar. Ele ficou doente na sexta, não sabe mesmo se ele vai para o jogo. A gente não tem essa informação, mas eu imagino que ele vá. E isso pode fazer muita diferença, tá? Na verdade. Que eles são muito bons. A defesa dos Broncos é boa contra a corrida, no caso. Então, acho que faz uma diferença bem considerável eles estarem ou não no jogo, que vai ficar menos óbvio. O Chris Brooks é um excelente running back bloqueando, ele não é tão bom correndo. Então, e jogar contra os Packers tendo que só passar a bola vai ficar muito mais fácil. Bom, e o ataque dos Broncos, cara, é muito predicado em passes curtos e uma bola longa, um tiro no fundo do campo, normalmente. É isso que eles fazem bastante. Mas principalmente play action, passe curto. O ataque dos Broncos é muito isso. Muito por causa do Sean Payton e das características do Bonix, tá? Ele tem um braço forte, sim, ele consegue fazer, mas ele normalmente não é tão consistente. Mas ele é em passes longos, assim, vamos falar a verdade, poucos quarterbacks vão acertar 90% dos passes longos, é muito difícil. Até porque é improvável que a marcação deixe você muitos passos longos. Mas ele é muito bom em passes curtos, então os Packers vão ter que lidar com esses passes menores. Mas quando a gente fala de matchup do ataque dos Packers contra a defesa dos Broncos, cara, tem. Se a linha ofensiva dos Packers conseguirem segurar um pouco, na verdade, os Packers podem ter muita vantagem, tá? Porque os Broncos é um dos times que mais usam um safety só no fundo do campo, em vez de dois. Eles colocam mais pessoas na linha de scrim, perto da linha de scrimmage. Tá? Eles usam a maior parte das vezes um safety só com o Rufanga. Então, na verdade, o Rufanga baixando, né? Pra ajudar no jogo terrestre. E contra os Packers, cara, com esse ataque explosivo, se os cornerbacks não fizerem um trabalho bom, os Packers podem muito bem explorar essa fraqueza. Não é bem uma fraqueza, mas é como você joga. Mas desse jeito que você joga, deixa uma fraqueza no fundo do campo se os seus cornerbacks não forem bem no jogo. Riley Moss, ele é um dos cornerbacks mais queimados da liga, ele é um dos que mais fazem faltas. Ele é o jogador que mais fez falta na liga. Tá? O segundo é o Christian Nixon, nosso outro cornerback. Então, isso pode ser um fator importante na hora. Então, o jogo aéreo dos Packers, se conseguir encaixar, assim, diferente de alguns outros times, por exemplo, mesmo que o Christian Watson seja anulado pelo Patrick Surtain, que não é nem um pouco absurdo a gente falar isso. Eu sei que o Christian Watson tá jogando demais, ele tá jogando muito. A gente tá falando do melhor cornerback da liga, né? O Patrick Surtain. Em números, talvez não seja essa temporada, mas ele, para mim, ele continua sendo o melhor cornerback. Ele é muito bom, ele consegue jogar numa ilha sozinho contra um wide receiver, coisa que é muito rara. Então, cara, mesmo que tenha, os Packers têm outro.
vários outros recebedores que podem fazer estrago, tá? Então, isso é uma diferença que talvez os Broncos não consigam. E eu vi uma estatística que a defesa dos Broncos é 26ª contra o terceiro wide receiver, tá? O que isso quer dizer? Que o wide receiver 3 normalmente produz muito contra eles. Talvez o terceiro cornerback não seja do mesmo nível, o linebacker que esteja marcando não consiga marcar muito bem ele. Então isso é uma coisa que os Packers podem explorar. E o fundo do campo também é um outro lugar que dá para explorar. Também tem outras coisas que os Packers podem fazer, por exemplo. Contra a corrida, muito difícil, tá? Mas os Broncos são um dos times que mandam poucas blitz, porque eles têm um front seven muito bom. Então o que os Packers podem fazer, apesar de às vezes não ser fácil, os Packers talvez consigam fazer ajustar a linha ofensiva para 4 homens. Eventualmente, se tiver uma blitz, os Packers são o melhor time contra a blitz da liga, então isso eu acho que não seja um problema muito grave. Até por isso que eu acho que os Broncos não vão usar muitas blitzes. Com esse excelente front seven e o tanto de blitz que os Packers são bons, cara, não acho que eles vão mudar muito a blitz não. Então eu acho que esse fator em si não vai ser um fator muito grande em jogo. O que a gente pode falar também é os Packers no fundo do campo, principalmente cortando para o meio, entre o safe, onde seria um segundo safety. Muitas vezes os Packers, numa crossing route muito longa, os Packers estão conseguindo criar muitas jardas. No último jogo foi isso contra os Bears, foi 2 vezes. Foi o Christian Watson, foi o Bo Nick, foi o Bo Melton. Então isso pode ser um fator muito importante. Teve a rota também mais curta do Christian Watson. Poucos jogadores na liga vão conseguir acompanhar ele na velocidade, então esses passos mais curtos, que um espaço para correr, ele vai conseguir produzir também. Tem o Matthew Gordon, que imagino que vai ter mais espaço, agora voltando de lesão, estando melhor. Teve só 6 snaps no jogo passado, não estava muito bem. Tem o Savion Williams, que pro end around, Jaden Reed também tem, que ele é bom, ele é muito bom, ele é muito seguro. O Romeo Dobbs não foi bem no último jogo, mas pode ser que ele seja importante para esses passos mais contestados, ele normalmente é muito bom nisso. Para passes 10, 5, 10 jardas, ele é muito bom nisso. Ele não é um velocista, mas ele é seguro normalmente. E a gente tem um ataque bem completo quando fala de wide receiver, né? E os running backs, cara, se o Josh Jacobs jogar, pode ser muito importante, porque essa defesa é muito boa. Bom, eu acho que, em geral, esses são os matchups. Eu acho que eu vou ficando por aqui, então. É isso. Go Pack Go!